Olá, amigos e irmãos. Neste momento, vamos estar refletindo em mais um versículo da Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Daniel, versículo 1 do capítulo 10. Mas antes de fazer a leitura, faça a sua inscrição aí neste canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho e assim você pode estar acompanhando os trabalhos que forem postados. E também não esqueça de deixar o seu like, e assim o YouTube entrega para mais pessoas. Versículo 1 do capítulo 10 de Daniel diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolve grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Queridos, vários profetas do Antigo Testamento foram homens usados por Deus para receber revelações de Deus, para transmitir ao povo de Deus. E estas palavras, essas revelações, elas se aplicam até os nossos dias. Aqui nós vimos uma mensagem realmente, uma visão dada ao profeta Daniel. E a parte que eu quero me atentar aqui é sobre a palavra. Como diz aqui, a parte B, a palavra era verdadeira e envolvia um grande conflito. Essa palavra tem sido muito utilizada hoje nos últimos dias. O grande conflito, na verdade, tem sido algo assim discutido em muitas igrejas, principalmente nas igrejas adventistas, devido ao lançamento do livro escrito por a escritora e profetisa Ellen White, né? Realmente é um livro assim que tem sido best-selling, um dos livros mais lidos nos últimos dias, porque trata de guerra espiritual, o conflito entre o bem e o mal. Que essa guerra, na verdade, ela começou desde os céus e continua até hoje. Mas começou desde os céus como? Como é que uma guerra pode começar desde os céus, Paulo, se o céu é o lugar perfeito? Exatamente. É um lugar perfeito. Deus é perfeito. Criaram anjos perfeitos. Criou principalmente um anjo, a confiança de Deus, que estava realmente assim sobre sua vontade, que era o anjo querubim, que era Lúcifer. Diz a palavra de Deus que andava entre as pedras afogueadas ali, jardim, e era admirado, era realmente assim muito belo. E por isso ele chegou ao ponto de encher o seu coração de inveja, orgulho e presunção de querer ser maior do que Deus. E na verdade Deus não aceitou, porque ele é Deus. E pelo fato de Lúcifer querer tomar o trono de Deus, ele foi expulso realmente dos céus para a terra. Foi uma guerra espiritual, é importante que se fale isso, não foi uma guerra física, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso, ninguém pode contra Deus. Tudo que ele quiser fazer, ele faz com seu grande poder, porque ele é onipotente, ele é poderoso para isso, ele é onipotente, onipresente, ele pode todas as coisas. E diz a palavra de Deus que, por isso que o mundo anda hoje do jeito que está, com muitas maldades, muitas intrigas, muitas guerras, muitos problemas, muitas tribulações, justamente por conta do pecado que originou em um lugar perfeito, que foi realmente nos céus, e ele foi lançado aqui na terra. E quando o pecado originou realmente, desde a provocação, desde a incitação dele na tentação do fruto lá do Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou realmente sobre a sua disposição tudo que estava ali, mas deixou uma árvore realmente no meio do jardim para que eles não pudessem comer aquele fruto do bem, aquele fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que deles comerem, certamente eles morreriam. E o diabo realmente chegou para Adão e Eva e disse, olha, Deus sabe que se vocês comerem, vocês não vão morrer. E realmente não morreram, porque não era uma morte física, era uma morte espiritual. E a partir daquele dia, toda a raça humana hoje se encontra perdida no pecado por conta realmente da desobediência, da tentação do diabo, que até hoje ele continua tentando construir o seu reino, justamente porque ele quis ser maior do que Deus. E ele realmente já foi vencido quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas ele só será destruído quando Deus retornar
com a sua igreja depois de 1 milênio nos céus e estabelecer o seu reino aqui na terra. Porque o desejo de Deus foi sempre morar, habitar com os seres humanos. Está lá em Apocalipse, né? Que esta sempre foi a vontade de Deus. E Deus realmente vai estabelecer o seu trono aqui na terra, onde ele habitará com o seu povo. E o povo de Deus será chamado de seu povo e nós seremos, né, os filhos dele. E aqui a gente percebe que o grande conflito, e os maiores conflitos hoje que nós enfrentamos são os conflitos espirituais. Muitas vezes são guerras que nós enfrentamos dentro de nós, com os nossos problemas em que vivemos, com as consequências da vida, mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos fortalecer nele. Paulo, lá escrevendo ao apóstolo Paulo escrevendo a Efésios, né, 6:10, ele fala sobre isso, esta batalha espiritual, a guerra entre o bem e o mal, que o ser humano precisa buscar força no Senhor. Então ele começa dizendo assim, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura. A armadura que ele falava realmente era a palavra de Deus, para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque realmente ele é astuto, ele é enganador, ele está fazendo de tudo para destruir, enganar as pessoas, assim como ele enganou Adão e Eva desde o jardim do Éden, e ele continua tentando enganar até hoje as pessoas. Mas Cristo veio realmente como leão da tribo de Judá, morreu pelos nossos pecados, para que através dele pudéssemos ter a oportunidade de ter acesso ao reino dos céus de novo. Continue firme no Senhor. Se você ainda não abriu o coração para Deus, saiba de uma coisa: Deus mandou seu Filho para isso, e ele realmente quer salvar toda a humanidade. Que possamos permanecer firmes, porque as lutas realmente elas são grandes, muitas vezes passamos pelo vale da sombra da morte, passamos pelos desertos, enfrentamos problemas de toda a natureza. Mas diz a palavra do Senhor que Deus está conosco, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Fique com Deus, essa é a palavra de hoje, que Deus abençoe a sua vida cada dia mais e mais, em nome de Cristo.